Lara acordou com o primeiro canto do galo, como todos os dias nos últimos 15 anos. Antes mesmo do sol aparecer, já estava de pé, vestindo suas botas gastas e o chapéu de palha desbotado pelo tempo. O café forte e sem açúcar desceu quente pela garganta, enquanto observava pela janela o contorno das montanhas que cercavam a fazenda Santa Clara. Era sua rotina diária: acordar antes de todos, verificar o gado, coordenar os trabalhadores, garantir que tudo funcionasse como deveria. "Bom dia, dona Lara", cumprimentou Zé Pequeno montado em seu cavalo malhado. "Parece que vai fazer calor hoje." "Como sempre, Zé. Como sempre." A lida era dura. Lara tinha calos nas mãos e marcas de sol no rosto que contavam histórias de persistência. Não era fácil ser mulher e liderar uma fazenda no interior de Goiás, mas ela tinha conquistado o respeito de todos ali. Cada hectare daquela terra vermelha guardava suas pegadas, seu suor, suas lágrimas nos momentos difíceis. A fazenda não era oficialmente dela, mas no coração cada árvore, cada cerca, cada bezerro nascido sob seus cuidados carregava seu nome. Naquela mesma manhã, a centenas de quilômetros dali, em um apartamento de cobertura em São Paulo, Leonardo terminava sua reunião virtual com investidores estrangeiros. O relógio de marca cara marcava apenas 7h30, mas ele já estava impecavelmente vestido em seu terno italiano. "Os números são excelentes, Leonardo. Sua proposta para o condomínio ecológico é inovadora. Precisamos apenas finalizar a compra daquele terreno", disse uma voz com sotaque americano na tela do computador. "Não se preocupem. Estou viajando hoje mesmo para resolver isso", respondeu Leonardo, fechando seu notebook de última geração. Seu apartamento minimalista e elegante refletia o sucesso de alguém que, aos 35 anos, já era referência no mercado imobiliário. A vista para a cidade era cortada apenas por outros prédios igualmente imponentes. Leonardo raramente tinha tempo para apreciar o nascer do sol. Seu ritmo era ditado por reuniões, contratos e negociações milionárias. Enquanto arrumava discretamente sua mala de viagem com roupas cuidadosamente dobradas, Leonardo pensava na fazenda que havia herdado do pai, um lugar que nunca visitara, mas que agora representava uma oportunidade de negócio perfeita. Para ele era apenas um ativo a ser convertido em dinheiro. Para Lara era toda uma vida. À tarde, na fazenda, Lara reuniu os trabalhadores debaixo da mangueira centenária. Havia preocupação em seus olhos. "O advogado me ligou. O filho do antigo dono está vindo para cá. Parece que quer vender a fazenda", disse ela, tentando manter a voz firme. "E nós, dona Lara? Para onde vamos?" perguntou uma senhora que trabalhava na cozinha há mais de 20 anos. "Ninguém vai a lugar nenhum", respondeu com determinação. "Temos nossos direitos, esta terra também é nossa." Enquanto isso, Leonardo embarcava em seu jato particular, olhando distraidamente pela janela. Em sua pasta de couro, o projeto detalhado para transformar a Fazenda Santa Clara em um condomínio ecológico de luxo para estrangeiros. Em sua mente, apenas números, lucros e a certeza de que seria uma negociação rápida e simples. O que ele não sabia era que Lara já havia enfrentado muitas batalhas para proteger aquela terra, e que, diferente das negociações em salas com ar-condicionado às quais estava acostumado, esta seria travada sob o sol forte do cerrado, contra uma mulher que tinha raízes tão profundas quanto as árvores centenárias daquela fazenda. Quando o carro de Leonardo finalmente cruzou a porteira de madeira da Fazenda Santa Clara, dois mundos completamente diferentes estavam prestes a colidir. De um lado, o asfalto, o concreto, o dinheiro. Do outro, a terra vermelha, o trabalho manual, a tradição. E no centro desse conflito, uma disputa que ia muito além da simples posse de um pedaço de terra. O primeiro encontro entre Leonardo e Lara foi tenso como uma corda esticada prestes a romper. Ele desceu do carro com seus sapatos italianos, que logo ficaram cobertos pelo pó vermelho do cerrado. Ela o esperava no alpendre da casa-sede, braços cruzados, o olhar desconfiado fixo no homem da cidade. "Então você é o herdeiro", disse Lara sem estender a mão ou oferecer qualquer sinal de boas-vindas. "Leonardo Mendes." Ele se apresentou com formalidade. "E você deve ser..." "Lara. Apenas Lara. Sou quem mantém esta fazenda funcionando." O incômodo no rosto de Leonardo era visível.
Não estava acostumado a ser recebido com tanta frieza, principalmente em uma propriedade que, pelos documentos, era legalmente sua. Preciso ver os documentos da fazenda. Meu pai deve ter deixado alguma coisa na casa. Estão no escritório. Ninguém mexeu neles desde que seu pai esteve aqui pela última vez há 8 anos. O escritório era um cômodo simples com uma mesa de madeira antiga, prateleiras empoeiradas e um ventilador de teto que girava preguiçosamente. Leonardo passou horas ali, folheando papéis amarelados pelo tempo, enquanto tentava ignorar o calor sufocante e os olhares curiosos dos trabalhadores que passavam pela janela. Foi quando encontrou um envelope pardo com contratos informais assinados pelo seu pai. Acordos verbais transformados em papel, promessas de moradia permanente para famílias que viviam ali há gerações. Um em particular chamou sua atenção. Uma autorização para que Lara Oliveira e outros membros da cooperativa local utilizassem parte das terras para plantio comunitário. À noite, Leonardo não conseguiu dormir. O quarto simples, sem ar-condicionado, parecia sufocá-lo com dúvidas. Os investidores pressionavam por uma resposta, mas algo não parecia certo. No dia seguinte, decidiu caminhar pela fazenda. Queria entender que lugar era aquele que seu pai, sempre tão urbano e prático, havia mantido por tantos anos. Quer conhecer a fazenda de verdade? A voz de Lara o surpreendeu quando ele observava o horizonte. Então venha comigo. Leonardo hesitou, mas acabou seguindo-a. Montaram a cavalo. Ele desajeitado, ela com a naturalidade de quem nasceu na sela. Percorreram pastos, viram o gado, visitaram plantações comunitárias e no final da tarde pararam próximos a um riacho onde algumas crianças brincavam. Aquelas são as crianças da escola que construímos, explicou Lara. Muitas são netas dos primeiros trabalhadores que vieram para cá. Esta terra é mais do que um pedaço de chão para nós. Um bezerro que parecia ferido chamou a atenção de Leonardo. O que aconteceu com ele? Ficou preso na cerca ontem à noite. Preciso limpar o ferimento para não infeccionar. Para surpresa de Lara, Leonardo se ofereceu para ajudar. Com as mangas arregaçadas, segurou o animal enquanto ela limpava o ferimento. Seus dedos, acostumados a assinar contratos, agora se sujavam com terra e sangue de um animal. Você nunca tinha tocado em um bezerro antes, não é? Perguntou Lara, com um leve sorriso no canto dos lábios. É tão óbvio assim. Pela primeira vez, riram juntos. De volta à sede ao anoitecer, Leonardo fez uma ligação importante. Preciso de mais tempo, disse ao investidor principal. Há questões aqui que não esperava encontrar. Nos dias seguintes, mergulhou nos documentos, descobrindo uma história complexa. Seu pai havia prometido terras, moradias e direitos que nunca foram formalizados legalmente. A fazenda, que parecia um simples ativo em seu inventário, era, na realidade, um emaranhado de vidas e histórias. Uma noite, encontrou Lara sentada sozinha na varanda, olhando as estrelas. — Por que se importa tanto com esta terra? Perguntou Leonardo, sentando-se ao seu lado. — Porque ela me salvou, respondeu simplesmente. Cheguei aqui órfã, com 15 anos. Seu pai me deu trabalho quando ninguém mais daria. E ao longo dos anos aprendi cada segredo deste lugar. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Lara. Mas isso não significa que seu pai foi sempre justo. Há 5 anos ele quis expulsar várias famílias para vender parte da fazenda. Eu liderei a resistência. Entramos na justiça e conseguimos uma liminar. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco. Você está me dizendo que há um processo judicial envolvendo a fazenda? E meu pai? Sim, e quando soube seu sobrenome já te odiava antes mesmo de te conhecer, confessou Lara, levantando-se. Porque para mim, Mendes sempre foi sinônimo de ameaça. Ela saiu, deixando Leonardo sozinho com o peso de um sobrenome que ali naquele lugar significava algo muito diferente do que nas salas de reunião em São Paulo. Pela primeira vez em anos, sentiu que não tinha controle sobre uma situação. E pior, não sabia mais se estava do lado certo. Leonardo passou a noite em claro, as palavras de Lara ecoando em sua mente. A imagem que tinha de seu pai, um homem de negócios respeitado, sempre correto em suas transações, começava a se fragmentar. Pela manhã tomou uma decisão. Suspenderia temporariamente qualquer negociação sobre a venda da fazenda.
Precisava entender melhor a situação antes de tomar uma decisão irreversível. Vou ficar mais alguns dias, anunciou durante o café da manhã, surpreendendo Lara e os outros trabalhadores presentes na cozinha. E os investidores? Perguntou Lara desconfiada. Podem esperar. Naquela manhã, Leonardo pediu para acompanhar a rotina da fazenda. Vestiu uma camisa simples e calça jeans, trocou os sapatos importados por uma bota emprestada e seguiu Lara pelos campos. Suas mãos, acostumadas apenas ao teclado e à caneta, logo ganharam bolhas do trabalho com a cerca. Você não precisa fazer isso, comentou Lara, observando seu esforço desajeitado para consertar uma estaca. Quero entender como funciona este lugar. De verdade. Foi durante esse dia que conheceu Juliano, um rapaz de 19 anos, filho de um dos vaqueiros mais antigos da fazenda. O jovem tinha um jeito especial com os animais, principalmente com os cavalos doentes, que tratava com uma mistura de técnicas aprendidas com os mais velhos e conhecimentos que buscava em livros e vídeos na internet. Quero ser veterinário um dia, confessou Juliano, enquanto mostrava a Leonardo como tratar um cavalo com uma infecção no casco. Mas, por enquanto, faço o que posso com o que aprendi aqui mesmo. Leonardo observou a dedicação do rapaz, a precisão de seus movimentos, o cuidado com que falava baixo para acalmar o animal. Havia ali uma vocação genuína. Você já tentou fazer faculdade? Juliano sorriu com tristeza. Já, mas não dá para trabalhar aqui o dia todo e estudar à noite na cidade. São 40 quilômetros de estrada de terra, e sem o meu salário, minha mãe e meus irmãos menores passariam necessidade. Aquela noite, jantando com Lara na varanda, Leonardo comentou sobre Juliano. Ele tem potencial. Poderia ser um excelente veterinário. Muitos aqui têm potencial, respondeu Lara. Mas quando se nasce em um lugar como este, o mundo lá fora parece distante demais. Nos dias seguintes, Leonardo se aproximou mais da rotina e das pessoas da fazenda. Aprendeu a reconhecer o mugido específico que indicava quando uma vaca estava para parir. Descobriu como identificar quando uma cerca precisava ser reforçada antes mesmo de romper. Ouviu histórias dos mais velhos sobre como era a fazenda décadas atrás. Uma tarde, enquanto ajudava na ordenha, percebeu o olhar de Lara sobre ele. Não era mais o olhar desconfiado dos primeiros dias, mas algo diferente, uma mistura de curiosidade e, talvez, um princípio de admiração. Você está mudando, Leonardo, ela disse quando se encontraram sozinhos no celeiro. Como assim? Suas mãos estão diferentes. Ele olhou para as próprias palmas, agora ásperas, com calos começando a se formar e manchas de terra que não saíam nem com sabão. Quando chegou eram mãos que nunca tinham tocado a terra, continuou ela. Agora começam a aparecer com as nossas. Havia algo íntimo na observação e por um momento ficaram em silêncio, apenas se olhando. Leonardo sentiu um impulso inexplicável de se aproximar, mas o momento foi interrompido por um dos trabalhadores que veio avisar sobre um problema com o trator. À noite, Leonardo encontrou no escritório mais documentos sobre a disputa judicial. Descobriu que seu pai havia tentado vender parte da fazenda para uma mineradora, o que significaria a expulsão de várias famílias e danos ambientais irreversíveis ao riacho que abastecia a região. Foi Lara quem organizou a resistência, buscou ajuda jurídica e conseguiu impedir temporariamente a venda. Quando Lara entrou no escritório e o encontrou com os documentos espalhados, houve um momento de tensão. Agora você sabe toda a verdade, disse ela encostada no batente da porta. Por que meu pai faria isso? Não faz sentido. Dinheiro faz sentido para muita gente, Leonardo. Mas ele não precisava desse dinheiro. Nossa empresa já era bem-sucedida. Lara se aproximou e sentou-se à frente dele. Talvez precisasse, ou talvez existam tipos diferentes de ganância. Alguns querem mais do que precisam, outros querem tudo o que podem ter. Seus olhares se encontraram novamente, desta vez com uma compreensão mais profunda. Leonardo começava a ver Lara não apenas como a vaqueira resistente, mas como uma mulher de princípios inabaláveis, disposta a lutar pelo que acreditava. Você sabe por que eu odiava seu sobrenome antes mesmo de te conhecer? Perguntou ela, quebrando o silêncio.
Porque seu pai tentou destruir tudo o que construímos aqui, e eu jurei que nenhum Mendes jamais conseguiria isso enquanto eu estivesse viva. A confissão pairou no ar como uma nuvem pesada. Leonardo sentiu o peso do nome que carregava e, pela primeira vez na vida, questionou o legado que havia recebido. Na manhã seguinte, Leonardo anunciou que precisava retornar a São Paulo. Havia reuniões inadiáveis, decisões a tomar, uma vida inteira que o aguardava na capital. Mas a verdade era que precisava de distância para pensar. As revelações sobre seu pai, sobre a fazenda, sobre Lara, tudo se misturava em sua mente como água e óleo, substâncias que não conseguiam se integrar. "Quando volta?" perguntou Juliano, que nos últimos dias havia se tornado uma espécie de aprendiz informal, sempre curioso sobre a vida na cidade grande. "Não sei", respondeu Leonardo sinceramente. "Tenho muito a resolver." Lara não apareceu para se despedir. Leonardo procurou por ela antes de partir, mas disseram que havia saído cedo para checar uma cerca no extremo da propriedade. Ele sabia que não era coincidência. A viagem de volta foi silenciosa. O motorista que o levava tentou puxar conversa algumas vezes, mas logo percebeu que seu passageiro estava mergulhado em pensamentos. A paisagem foi mudando gradualmente, o cerrado aberto dando lugar a cidades cada vez maiores, até que os primeiros arranha-céus de São Paulo surgiram no horizonte. Seu apartamento, que antes parecia o refúgio perfeito, agora lhe soava estranho. Os móveis caros, a decoração minimalista, tudo parecia pertencer a outra pessoa. Naquela noite, Leonardo abriu uma garrafa de vinho caro e ficou observando as luzes da cidade pela janela panorâmica. Estava em casa, mas não se sentia em casa. Na manhã seguinte, mal havia chegado ao escritório quando sua secretária o informou que os investidores haviam marcado uma reunião de emergência. "Leonardo, precisamos de uma posição clara", disse Robert, o americano que liderava o grupo, através da tela de videoconferência. "Nossos prazos estão se esgotando e precisamos saber se a fazenda estará disponível para o desenvolvimento do condomínio." "A situação é mais complicada do que parecia inicialmente", respondeu Leonardo, escolhendo as palavras com cuidado. "Há questões legais envolvendo a propriedade que precisam ser resolvidas." "Que tipo de questões legais?" A voz do investidor endureceu. "Uma disputa sobre direitos de uso da terra por parte dos trabalhadores. A reunião terminou com um ultimato. Ou Leonardo resolvia a situação em 2 semanas, ou os investidores buscariam outro projeto." Ao sair da sala de conferência, encontrou seu advogado pessoal Marcos esperando no corredor. "Já analisei os documentos que você enviou", disse Marcos. "E sim, há uma disputa jurídica em andamento, mas nada que não possamos resolver rapidamente." "Como assim?" "É simples, oferecemos uma indenização para as famílias saírem. Normalmente, menos do que pensam que merecem, mas mais do que esperariam receber. A maioria aceita." "E se não aceitarem?" Marcos deu de ombros. "Sempre há os resistentes. Para esses temos outros métodos. Mais pressão, algumas ameaças veladas. No fim, todos têm um preço." Leonardo sentiu um gosto amargo na boca. Eram exatamente essas táticas que seu pai devia ter tentado usar contra Lara e os outros. E agora seu advogado sugeria o mesmo caminho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Vou pensar sobre isso", respondeu secamente. Nos dias seguintes, Leonardo se viu dividido entre 2 mundos. Durante o dia, participava de reuniões, analisava contratos, mantinha a fachada do empresário bem-sucedido. À noite, recordava os dias na fazenda, as conversas com Juliano, o olhar de Lara quando falava sobre a terra. Enquanto isso, na fazenda Santa Clara, Lara reuniu os moradores debaixo da velha mangueira. "Leonardo voltou para São Paulo e não sabemos se ou quando ele retornará", anunciou. "Temos que nos preparar para o pior." "Ele parecia diferente do pai", comentou um dos trabalhadores mais velhos. "Menos duro." "Não se enganem", respondeu Lara, embora seu coração não estivesse totalmente na afirmação. "No final, são todos iguais. O que importa são os lucros." Naquela semana, Lara intensificou a organização comunitária. Marcou reuniões com o advogado que havia ajudado na primeira ação contra o pai de Leonardo. Catalogou todas as benfeitorias feitas pelos moradores ao longo das décadas,
registrou em vídeo os depoimentos dos mais antigos. Estava se preparando para mais uma batalha. Uma tarde, Juliano procurou Lara no estábulo. Dona Lara, preciso te contar uma coisa. Ele mostrou uma mensagem no celular. Era um representante de uma fazenda vizinha, oferecendo emprego com salário 30% maior e moradia. O que acha que devo fazer? Perguntou o rapaz visivelmente dividido. Lara sentiu um aperto no peito. Sabia que Juliano sonhava em estudar, que precisava do dinheiro para ajudar a família, mas também sabia o quanto ele amava aquela terra. É sua decisão, Juliano. Ninguém vai te julgar se você for. Mas esta terra é meu lar, respondeu ele com os olhos marejados. Meu pai está enterrado aqui. Foi aqui que dei meus primeiros passos, que aprendi a montar, que decidi que queria cuidar de animais para sempre. Lara o abraçou com força. Então você já tem sua resposta. Em São Paulo, Leonardo passava noites insones. As palavras de seu advogado ecoavam em sua mente. Todos têm um preço. Será que era verdade? Será que tudo poderia ser reduzido a números? A vida inteira acreditou que sim. Agora, não tinha mais certeza. Numa manhã de domingo, foi visitar o túmulo de seu pai no cemitério Morumbi. Ficou horas sentado ali como se esperasse algum sinal, alguma resposta. Quem era realmente o homem que o havia criado? O empresário respeitado que conhecia, ou o homem capaz de tentar expulsar famílias de suas casas por lucro? Ao voltar para casa, Leonardo tomou uma decisão. Precisava enfrentar o peso do seu sobrenome e decidir de uma vez por todas que tipo de Mendes ele queria ser. Durante as semanas que se seguiram, uma quietude incomum tomou conta de Leonardo. Ele cancelou compromissos, delegou responsabilidades e se isolou em seu apartamento. As ligações dos investidores ficaram sem resposta. Os e-mails se acumulavam em sua caixa de entrada. Pela primeira vez na vida adulta, permitiu-se simplesmente parar. Em uma tarde chuvosa, sentado no chão da sala com álbuns de família espalhados ao seu redor, Leonardo mergulhou nas memórias de infância. Fotos do pai, sempre formal, raramente sorrindo. Imagens de formaturas, premiações, momentos de sucesso, mas quase nenhuma de momentos íntimos, de afeto, como se a vida tivesse sido uma longa sequência de conquistas, sem espaço para a simplicidade do cotidiano. Em uma das caixas antigas, encontrou algo inesperado, um caderno de anotações do pai. Folheando-o, descobriu reflexões sobre negócios, sobre a empresa, mas também sobre arrependimentos. Em uma página em particular, uma confissão. A Fazenda Santa Clara foi meu maior erro. Tentei transformar tudo em números, mas existem coisas que não podem ser calculadas. A descoberta abalou Leonardo profundamente. Seu pai, o homem que sempre pareceu tão seguro de suas decisões, havia se arrependido. E agora, ele estava prestes a repetir os mesmos erros, seguindo os mesmos caminhos. Na Fazenda Santa Clara, Lara se tornava cada dia mais o símbolo da resistência. Organizou um mutirão para reconstruir o telhado da escola comunitária. Iniciou um projeto de horta coletiva para aumentar a segurança alimentar dos moradores e manteve contato constante com advogados e defensores públicos. Seu tempo estava dividido entre a lida diária com o gado e as estratégias para proteger aquele pedaço de chão. Mas nas noites silenciosas, quando todos já dormiam, permitia-se pensar em Leonardo. Não no Leonardo herdeiro, no homem de negócios, mas naquele que havia ajudado a tratar o bezerro ferido, que havia ouvido as histórias dos mais velhos com genuíno interesse, que parecia estar realmente tentando entender. Dona Lara, chegou esse envelope para a senhora, disse uma das crianças interrompendo seus pensamentos durante o almoço. O envelope, enviado por um escritório de advocacia de São Paulo, continha documentos oficiais. Lara os leu com o coração acelerado. Leonardo havia solicitado uma revisão do processo judicial, pedindo tempo adicional para reavaliar a situação da propriedade e os direitos das famílias residentes. O que isso significa? Perguntou um dos moradores mais antigos, quando Lara compartilhou a notícia. Não sei, respondeu sinceramente. Pode ser uma tática para ganhar tempo, ou pode ser... Não completou a frase, mas uma pequena semente de esperança havia sido plantada.
Em São Paulo, Leonardo finalmente atendeu à insistente ligação de seu sócio principal. Leonardo, onde você se meteu? Os investidores estão furiosos. Precisamos dar uma resposta sobre a fazenda imediatamente. Já tomei minha decisão, respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Não vamos vender. O quê? Você enlouqueceu? É o melhor negócio que já fechamos. São milhões em jogo. Existem coisas mais importantes que dinheiro, Carlos. Desde quando? A voz do outro lado soava incrédula. Desde que comecei a entender o verdadeiro valor das coisas. A conversa terminou com Carlos ameaçando processos e dissoluções de sociedade. Leonardo desligou o telefone sem se abalar. Uma estranha sensação de leveza o invadiu, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente. E sonhou com a terra vermelha, com o riacho cristalino, com cavalos correndo livres pelos campos. Sonhou também com Lara, com seu olhar firme e mãos ásperas que conheciam cada segredo daquele lugar. Ao acordar, sua decisão estava tomada. Com movimentos calmos e deliberados, arrumou uma mala simples. Não levou ternos ou sapatos italianos, apenas o essencial: algumas mudas de roupa, o caderno de seu pai e a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Antes de sair, olhou para o apartamento luxuoso que havia sido seu refúgio por tantos anos. Os móveis caros, as obras de arte, os prêmios emoldurados, tudo parecia pertencer a outra vida, a outro Leonardo. No aeroporto, comprou uma passagem só de ida para Goiânia. De lá, alugaria um carro para chegar à fazenda. Não avisou ninguém sobre sua volta. Queria que fosse uma surpresa, especialmente para Lara. Durante o voo, Leonardo refletiu sobre as escolhas que o haviam trazido até ali. As prioridades que havia estabelecido para si mesmo, os valores que sempre considerou importantes. Como era possível que, em apenas algumas semanas, sua visão de mundo tivesse mudado tão completamente? Talvez não tivesse mudado, pensou. Talvez essas raízes sempre estivessem lá, profundas demais para serem percebidas, esperando apenas o momento certo para emergir, como sementes adormecidas no solo, aguardando a chuva certa para florescer. Ao desembarcar em Goiânia, sentiu o calor do cerrado o envolver como um abraço. Alugou um carro simples, nada parecido com os veículos luxuosos aos quais estava acostumado, e iniciou a viagem até Santa Clara. A estrada que antes lhe pareceu interminável, agora era um caminho para casa. Quando finalmente avistou a porteira da fazenda, seu coração acelerou. Não sabia como seria recebido, se Lara acreditaria em sua mudança, se os moradores o aceitariam. Mas uma coisa tinha certeza. Ali, naquela terra vermelha, havia encontrado algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Com a mala simples na mão e sem escolta, Leonardo atravessou a porteira, pronto para começar uma nova vida. A chegada de Leonardo à fazenda causou alvoroço. Crianças correram para avisar os adultos. Cachorros latiam enquanto o seguiam, e logo um pequeno grupo se formou ao redor dele, olhares curiosos e desconfiados, acompanhando cada movimento seu. "Cadê a Lara?" perguntou Leonardo, sentindo-se estranhamente nervoso. "Está no curral dos fundos, tratando de uma vaca que pariu ontem", respondeu Zé Pequeno, ainda surpreso com a volta inesperada do patrão. Leonardo caminhou na direção indicada, sentindo o peso dos olhares nas suas costas. O sol forte do meio-dia castigava, e ele percebeu que já não se incomodava tanto com o calor quanto antes. Quando chegou ao curral, viu Lara de costas agachada ao lado de uma vaca com seu bezerro recém-nascido. "Ele parece saudável", disse Leonardo, anunciando sua presença. Lara virou-se rapidamente, o espanto evidente em seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu mais seca do que ela pretendia. "Voltei, para ficar." Os dois se encararam em silêncio por alguns instantes, como se medissem as palavras, os sentimentos, as intenções escondidas por trás daquele reencontro. "Os investidores", começou Lara. "Não existe mais negócio. Não vou vender a fazenda." Um misto de alívio e desconfiança passou pelos olhos de Lara. Ela se levantou, limpando as mãos na calça. "Por quê?" Leonardo respirou fundo antes de responder. "Porque entendi que algumas coisas valem mais que dinheiro. Esta terra, as pessoas que vivem aqui,
tem um valor que não pode ser medido em reais. E demorou todo esse tempo para perceber isso? Havia uma ponta de mágoa em sua voz. Precisei me afastar para ver com clareza. Precisei entender quem meu pai realmente foi, quem eu quero ser. Antes que Lara pudesse responder, um grupo de trabalhadores se aproximou, visivelmente tensos. Notícias corriam rápido na fazenda e todos queriam saber o motivo da volta repentina de Leonardo. Quero falar com todos vocês, disse Leonardo, virando-se para o grupo. Podem reunir todos na sede ao entardecer? A notícia da reunião espalhou-se como fogo em palha seca. Especulações surgiam a cada esquina. Leonardo tinha vendido a fazenda? Vinham tratores derrubar tudo? Teriam que sair de suas casas? Ao entardecer, todos os moradores da fazenda estavam reunidos no terreiro em frente à casa-sede. Eram cerca de 30 famílias, 3 gerações de pessoas que haviam dedicado suas vidas àquela terra. Leonardo os observou enquanto subia os degraus da varanda. Rostos endurecidos pelo sol e pelo trabalho, olhos que carregavam esperanças e temores. Obrigado por virem, começou Leonardo, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Sei que muitos de vocês têm razões para não confiar em mim ou no meu sobrenome. Um murmúrio percorreu a multidão. Meu pai cometeu erros. Tentou transformar esta terra em apenas mais um negócio, ignorando que ela é o lar de vocês há gerações. Eu quase cometi o mesmo erro. Leonardo fez uma pausa, procurando o olhar de Lara entre as pessoas. Ela estava em pé, um pouco afastada, os braços cruzados, ouvindo atentamente. Mas nas semanas que passei aqui, e depois, refletindo sobre tudo em São Paulo, entendi algo importante. Esta terra tem uma voz, e ela fala através de vocês. Através do trabalho das suas mãos, através das histórias que vocês guardam. Alguns rostos começaram a se suavizar. Outros permaneciam céticos. Por isso tomei uma decisão. A Fazenda Santa Clara não será vendida. E mais do que isso, quero propor um novo modelo de gestão. Uma cooperativa onde todos terão direito legal à terra que ocupam e cultivam. Um silêncio atônito seguiu suas palavras, logo substituído por burburinho crescente. Algumas pessoas se abraçaram, outras começaram a chorar. Um homem idoso se ajoelhou, olhando para o céu em agradecimento. É sério isso? Gritou alguém da multidão. Não é algum tipo de truque? Não é truque, respondeu Leonardo. Já iniciei o processo legal com meus advogados. Cada família receberá o título da terra onde mora e trabalha. A sede e as áreas comuns serão geridas coletivamente. Eu serei apenas mais um membro da cooperativa, não o dono. Juliano avançou entre as pessoas, os olhos brilhando de emoção. E quanto àqueles que querem estudar, seguir outros caminhos? Leonardo sorriu. Estabeleceremos um fundo educacional. Para você, Juliano, e para qualquer jovem da fazenda que queira estudar. A reunião se transformou em uma celebração espontânea. Abraços, lágrimas, risos misturavam-se enquanto o sol se punha no horizonte. Alguém trouxe violão, outro sacou uma garrafa de cachaça guardada para ocasiões especiais, e logo a música tomou conta do terreiro. Mais tarde, quando a maioria já havia se recolhido, Leonardo encontrou Lara sentada sozinha na beira do açude, olhando para as estrelas. Você realmente vai fazer isso, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Vou. Por quê? Leonardo sentou-se ao lado dela, deixando que seus ombros quase se tocassem. No começo achei que fosse para corrigir os erros do meu pai. Depois, pensei que fosse porque aprendi a valorizar este lugar, estas pessoas. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Mas a verdade é que não voltei apenas pela fazenda, Lara. Voltei por você também. Lara virou-se para ele, seus olhos refletindo o luar. Leonardo, sei que parece loucura. Nos conhecemos há tão pouco tempo, em circunstâncias tão estranhas, mas nunca senti por ninguém o que sinto quando estou com você. Lara baixou o olhar, mexendo distraidamente na água com a ponta dos dedos. Sentimentos são complicados, disse finalmente, especialmente entre pessoas de mundos tão diferentes. Nossos mundos não são mais tão diferentes assim. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Talvez possamos tentar descobrir juntos, mas com uma condição. Qual? O amor só floresce com respeito e igualdade.
Não quero ser a namorada do patrão, a mulher do dono da fazenda. Se vamos construir algo juntos, tem que ser como iguais. Leonardo estendeu a mão, tocando suavemente a dela. É exatamente assim que quero que seja. Sob o céu estrelado do cerrado, selaram aquela promessa com um beijo suave, incerto, cheio de possibilidades. Não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam dispostos a descobrir, um dia de cada vez. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas à fazenda Santa Clara e a todos que viviam ali. Leonardo comprou um pequeno terreno adjacente à propriedade principal, onde começou a construir uma casa modesta com a ajuda dos moradores locais. Nada de luxos desnecessários ou ostentação, apenas o suficiente para viver confortavelmente, com uma varanda ampla de onde se podia ver o nascer do sol sobre os pastos. Você poderia ter contratado uma construtora para fazer isso em semanas, comentou Lara, enquanto ajudava a fixar uma viga no telhado. Por que insiste em construir com suas próprias mãos? Porque quero que cada pedaço desta casa tenha significado, respondeu ele secando o suor da testa. Quero acordar todos os dias e lembrar que fui eu que coloquei aquela porta, que seu Joaquim me ensinou a nivelar aquele piso, que você escolheu onde ficaria a janela da cozinha. Lara sorriu, admirando a mudança genuína em Leonardo. Não era mais o empresário de terno que havia chegado meses atrás, com planos de transformar tudo em dinheiro. Agora tinha calos nas mãos, a pele bronzeada pelo trabalho ao ar livre e um brilho nos olhos que só nasce quando se encontra um propósito. A criação da cooperativa avançava a passos firmes. Leonardo trouxe advogados especializados em direito agrário que ajudaram a formalizar a posse das terras para cada família. Reuniões semanais aconteciam sob a mangueira centenária, onde todos tinham voz e voto nas decisões que afetariam o futuro coletivo. Uma das primeiras decisões foi investir na diversificação da produção. Além do gado, começaram a desenvolver cultivos orgânicos e uma pequena agroindústria de laticínios. Leonardo usou seus contatos em São Paulo para abrir mercados para os produtos da cooperativa, enquanto Lara coordenava a produção local com a sabedoria de quem conhecia cada palmo daquela terra. Todas as manhãs, Leonardo acordava antes do sol, como havia aprendido com Lara. O café forte e sem açúcar já fazia parte de sua rotina. E embora ainda tropeçasse em algumas tarefas do campo, já sabia identificar quando uma vaca estava para parir, quando uma cerca precisava de reparos ou quando o céu anunciava chuva. Você aprendeu rápido, disse Zé Pequeno um dia, enquanto consertavam juntos um moinho d'água. Para um homem da cidade. Tive bons professores, respondeu Leonardo com sinceridade. Juliano foi o primeiro beneficiário do fundo educacional. Começou a faculdade de veterinária na capital, viajando nos fins de semana para visitar a família e aplicar na prática o que aprendia nas aulas. Leonardo adaptou uma das salas da sede para servir como pequeno consultório veterinário, onde Juliano poderia atender os animais da fazenda e das redondezas. Um dia, quando me formar, quero montar uma clínica veterinária rural aqui mesmo, contou o rapaz entusiasmado, para cuidar dos animais de todas as fazendas da região. E nós vamos te ajudar a realizar esse sonho, prometeu Leonardo. A relação entre Leonardo e Lara florescia lentamente com o tempo e o respeito que ambos sabiam ser necessários. Não moravam juntos, mas compartilhavam momentos cada vez mais íntimos e significativos. Caminhadas ao amanhecer, conversas sob as estrelas, silêncios confortáveis enquanto trabalhavam lado a lado. Uma noite, após uma reunião particularmente produtiva do Conselho da Cooperativa, Leonardo a convidou para jantar em sua casa recém-terminada. A casa ainda está meio vazia, desculpou-se ele, enquanto abria uma garrafa de vinho. As casas, como as pessoas, precisam de tempo para construir sua história, respondeu Lara, olhando ao redor com aprovação. Me parece um bom começo. Aquela noite conversaram por horas, compartilhando histórias de infância, sonhos antigos, medos que nunca haviam confessado a ninguém. Era como se, finalmente, as últimas barreiras entre eles estivessem caindo. Sabe o que mais me surpreende em você? Perguntou Lara enquanto observavam o céu estrelado da varanda. O quê? Como você não perdeu quem era? Mudou tanto, mas ainda consigo ver o Leonardo que chegou aquele primeiro dia.
Só que agora é um Leonardo completo, não apenas uma parte de si mesmo. Ele segurou a mão dela, sentindo a textura áspera que tanto admirava. É porque você me ensinou que mudar não significa abandonar quem somos. Significa encontrar partes nossas que estavam adormecidas. O grande teste de sua transformação veio quando antigos sócios de São Paulo vieram à fazenda, tentando convencê-lo a voltar, oferecendo sociedade em um empreendimento milionário. Você está jogando sua vida fora, Leonardo, argumentou Carlos, seu ex-sócio principal, olhando com desdém para a simplicidade ao redor. Todo o seu potencial, todo o seu talento, desperdiçado neste fim de mundo. Leonardo apenas sorriu. Sabe, Carlos, pela primeira vez na vida, não estou desperdiçando nada. Estou construindo algo que vai durar mais que eu. Algo que tem significado. No mês seguinte, aconteceu a primeira festa da colheita da cooperativa Santa Clara. Produtores de toda a região vieram conhecer o modelo de gestão que começava a se tornar referência. Houve música, comida, celebração pela fartura que a terra generosamente oferecia quando tratada com respeito. Durante a festa, quando as estrelas já salpicavam o céu e a viola tocava melodias antigas, Leonardo estendeu a mão para Lara. "Dança comigo?" Ela hesitou por um instante. Dançar com Leonardo na frente de todos seria como oficializar algo que vinha crescendo silenciosamente entre eles. "Nunca dancei assim em público", confessou, sentindo-se subitamente tímida. "Nem eu", sorriu ele. "Mas acho que está na hora de mostrarmos que alguns caminhos, embora diferentes, podem se encontrar perfeitamente." Sob os olhares atentos e sorrisos aprovadores da comunidade, Leonardo e Lara dançaram pela primeira vez. Seus passos, inicialmente hesitantes, logo encontraram um ritmo comum, como se seus corpos conversassem uma linguagem que suas palavras ainda estavam aprendendo a expressar. Juliano, observando de longe, comentou com um dos mais velhos: "Quem diria que um dia veríamos Dona Lara dançando com um Mendes?" O velho sorriu, com a sabedoria de quem já viu muitos ciclos se completarem. "A terra tem seus próprios planos, meu filho. Às vezes precisa de pessoas diferentes para cumpri-los." A manhã despertava preguiçosa no horizonte quando Leonardo acendeu o fogão a lenha. O aroma do café recém-moído preencheu a cozinha, enquanto ele organizava a mesa para o desjejum. Pela janela aberta, observava os primeiros raios de sol tocarem a terra vermelha, transformando-a em ouro por alguns segundos mágicos. "Acordou cedo hoje", disse Lara, entrando na cozinha com os cabelos ainda úmidos do banho. "Queria ver o nascer do sol. Mesmo depois de tanto tempo, nunca me canso dele." Havia se passado quase um ano desde a festa da colheita. Um ano de trabalho duro, desafios, conquistas e principalmente crescimento. A cooperativa Santa Clara agora era referência regional. Seus produtos orgânicos começavam a ganhar mercado nas grandes cidades, trazendo prosperidade para famílias que, por gerações, haviam conhecido apenas a subsistência. Leonardo serviu o café em 2 canecas de ágata azul, presentes de Dona Zefa no último Natal. "Juliano ligou ontem à noite", comentou, enquanto passava mel nas fatias de pão caseiro. "Ele foi aprovado para um estágio na maior clínica veterinária de Goiânia." "E vai aceitar?" "Disse que quer conversar com a gente antes de decidir. Está preocupado em ficar longe da fazenda por tanto tempo." Lara sorriu, orgulhosa. "Ele vai longe. Tem o coração nesta terra, mas precisa abrir as asas." Saíram para a varanda com suas canecas fumegantes. A casa de Leonardo, antes tão simples e vazia, agora transbordava vida. Plantas que Lara havia trazido, artesanato local, fotografias da comunidade, livros sobre agricultura sustentável, cada objeto contava uma história, marcava um momento da jornada que compartilhavam. No pasto à frente, cavalos pastavam tranquilamente. Um potro jovem, filho da égua preferida de Lara, corria em círculos brincalhões, testando as pernas ainda inseguras. "Lembra quando chegou aqui?" perguntou Lara, acompanhando o olhar de Leonardo. "Você olhava para os cavalos como se fossem alienígenas." Ele riu, entrelaçando seus dedos nos dela. "Eu era um alienígena aqui. Achava que sabia tudo, mas não sabia nada sobre o que realmente importa." O celular de Leonardo tocou, interrompendo o momento.
Era um dos contatos de São Paulo, provavelmente mais um interessado em conhecer o modelo da cooperativa. Nos últimos meses, empresários, estudantes e pesquisadores haviam começado a visitar Santa Clara, curiosos sobre a transformação que havia ocorrido ali. "Pode atender", disse Lara, notando sua hesitação. "Vou verificar aquela cerca que o Zé Pequeno mencionou ontem." Leonardo assentiu, mas antes que ela se afastasse, puxou-a delicadamente para um beijo breve e doce, com sabor de café e promessas cumpridas. A ligação era de uma universidade em São Paulo. Queriam que Leonardo desse uma palestra sobre gestão cooperativa e desenvolvimento rural sustentável. Mais uma oportunidade de espalhar as sementes do que haviam construído ali. Após desligar, Leonardo caminhou até o estábulo, onde encontrou Juliano, que havia chegado para o fim de semana. O jovem estava mais maduro, mais confiante, mas seus olhos ainda brilhavam com o mesmo entusiasmo de sempre ao falar dos animais. "E então, o que acha do estágio?" perguntou Leonardo, ajudando-o a carregar fardos de feno. "É uma oportunidade incrível. Vou aprender com os melhores, mas tem medo de se afastar daqui." Juliano assentiu, envergonhado. "É bobagem, né? Um veterinário deveria querer conhecer o mundo." Leonardo apoiou a mão em seu ombro. "Sabe o que aprendi, Juliano? Que as raízes não nos prendem, elas nos nutrem. Você pode ir, crescer, se desenvolver, e mesmo assim permanecer conectado a este lugar. Como você fez?" "De certa forma, sim. Embora no meu caso, eu precisei vir para descobrir minhas verdadeiras raízes." Mais tarde, Leonardo reuniu-se com Lara para uma cavalgada pela propriedade. Era um ritual que mantinham sempre que possível, percorrer juntos os limites da fazenda, observar as melhorias, planejar o futuro. "As feiras agroecológicas estão crescendo", comentou Leonardo enquanto cavalgavam lado a lado. "Mês que vem, vamos conseguir incluir mais 5 famílias da região. E as oficinas de artesanato das mulheres estão bombando. Dona Zefa não dá conta das encomendas de bordados." Pararam no alto de uma colina, de onde se podia ver grande parte da fazenda. Campos verdes, árvores nativas preservadas, o rio que serpenteava entre pastagens bem cuidadas. Ao longe, as casas dos cooperados, cada uma com seu pequeno jardim e horta. "Às vezes ainda me pego pensando no que teria acontecido se eu tivesse vendido tudo", confessou Leonardo. "Quantas vidas teriam tomado rumos diferentes?" "A minha, com certeza", respondeu Lara com um olhar que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. À noite, sob um céu estrelado que só o interior permite apreciar em sua plenitude, Leonardo e Lara sentaram-se na varanda da casa dela. Haviam combinado que cada um manteria seu espaço, seu território. Não por insegurança, mas por respeito às individualidades que tanto haviam lutado para preservar. "Tenho algo para você", disse Leonardo, entregando-lhe um envelope. Dentro, o documento oficial da cooperativa, registrando Lara como a nova presidente eleita pelo conselho. "Será uma honra trabalhar sob sua liderança", sorriu ele. "Não sob minha liderança", corrigiu ela. "Ao meu lado." Como sempre esteve desde que decidiu ficar. O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de contentamento. Não precisavam de promessas de para sempre ou declarações grandiosas. A vida havia-lhes ensinado que o amor verdadeiro se constrói no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos momentos de dificuldade superados juntos. Ali estavam eles, 2 pessoas que o destino havia colocado em caminhos aparentemente opostos, agora compartilhando muito mais que uma terra ou um projeto, compartilhando um propósito, um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. Na manhã seguinte, o ritual se repetiria. O café coado no fogão a lenha, a contemplação da terra vermelha, os cavalos pastando ao longe. Leonardo e Lara, firmes, reais e presentes, construindo algo que, enfim, fazia sentido para ambos. Queridos leitores que acompanharam esta jornada pela Fazenda Santa Clara, o que acharam da transformação de Leonardo e do amor que floresceu entre ele e Lara? Esta história de encontro de mundos diferentes, resistência e respeito pela terra, tocou seu coração. Compartilhe nos comentários suas impressões e se já vivenciou um momento de mudança profunda em sua vida, como a de nosso protagonista. Se esta história de amor e conexão com a terra vermelha do Cerrado brasileiro
Despertou algo em você? Não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com amigos que também apreciam boas histórias e se inscrever em nosso canal para mais contos como este. E estamos curiosos. De que país você está assistindo a esta história de transformação, raízes profundas e amor que supera diferenças?